Hoje, meus irmãos, nós, como de costume, no primeiro domingo de cada mês, temos o nosso culto, a pregação, a exposição pastoral. Então, a gente sai um pouquinho de Marcos e retorna na semana que vem. E hoje nós vamos falar a respeito desse texto, para que venhamos a crescer na graça e no conhecimento e também na ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Amém? Vamos orar comigo então, feche seus olhos, baixe sua fronte. Bendito Deus e Pai, a Ti nós damos graças e Te louvamos pela Tua santa e maravilhosa palavra, que é poder de Deus, para todos aqueles que nela creem. Senhor, que essas palavras venham a nos esclarecer, venham a transformar os nossos corações mediante a exposição das Tuas Escrituras. Que o Senhor seja louvado nas nossas vidas e que o nosso caráter seja transformado para louvor e honra e glória do Teu santo nome. Amém? Amém. Você pode se assentar. Esse texto é quase autoexplicativo, né? Saiba que antes de pregá-lo, o pregador que está fazendo a palavra é extremamente confrontado com essa palavra. Então não está aqui alguém que está palestrando sobre a exposição bíblica, mas alguém que igualmente está compartilhando aquilo que o Senhor tem trabalhado no seu coração. E me chama bastante atenção o início desses versículos que fala assim: considerai ou tende por motivo de grande alegria os passardes por provações. É o que mais a gente tem passado nos últimos dias, né? A minha pergunta para você é: você já passou por uma provação que abalou suas estruturas? Como diz o Nando, você já passou por uma provação que te tirou do prumo? Já? Lembra agora? Lembra de algumas? Enquanto eu estava escrevendo o sermão, eu lembrei de algumas que eu passei para dar exemplo, não que as minhas provações são maiores do que as tuas. Cada um tem as suas. Mas eu lembrei, por exemplo, lembrei da Sara e do Vitor hoje. Lembrei de que quando a gente casou, eu e minha esposa casamos, 2 meses depois a gente recebeu a notícia de que ela estava com um melanoma, um câncer maligno de pele. Pensei, fiquei viúva agora, né? Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Lembrei também dos 2 bebês que a gente perdeu entre a Maria e o Davi, né? 2 gestações que os bebês não se desenvolveram. Lembrei também de certa vez que eu fui demitido de uma empresa que eu jurava que eu ia me aposentar lá. Pensei que eu ia viver a vida inteira naquele lugar. Como uma bela manhã de segunda-feira, né, veio o grande chute. Você já se perguntou por que o cristão fica desempregado? Por que nós ficamos doentes? Por que nós sofremos? Por que nós passamos por privações? Já se perguntou? A vida cristã, meus irmãos, ela não é uma bolha. Ela também não é uma redoma de vidro. E também não é um parque de diversões. Não é à toa que o apóstolo Paulo, no final da sua vida, diz assim: combati o bom combate. A vida cristã é comparada, então, a uma batalha, e não a uma colônia de férias. Nós não somos poupados dos problemas, mas nós somos fortalecidos por eles. Quantos de nós já passamos por momentos muito difíceis, de grande sofrimento, e apenas mais tarde, apenas depois de certo tempo, olhando para trás, nós vimos que nós fomos fortalecidos depois de passar por aquela provação? Quantos de nós? Quantas vezes? Muitas vezes
As horas de maior sofrimento moldam o nosso caráter, nos preparando para situações na vida que nós não teríamos atravessado se não tivéssemos passado por essa provação. Essa carta de Tiago que nós estamos falando aqui é irmão de Jesus, ela foi escrita para os judeus que se converteram, principalmente depois do Pentecostes, para os judeus da diáspora, os judeus que se tornaram cristãos e se espalharam pelo Império Romano e depois pelo mundo também. Tiago, para quem lembra, ele foi transformado de descrente, ele mandou Jesus parar de fazer aquelas coisas, para quem não lembra, no Evangelho de Marcos nós vimos. Ele foi tornado em servo de Cristo e depois foi tornado também um líder da igreja naquela época, principalmente para os judeus na igreja de Jerusalém. Tiago, ele era amado pelo povo, não como irmão de Jesus, mas porque ele era um líder e pregava o evangelho. Porém, os romanos e os judeus odiavam Tiago. Ele foi condenado, apedrejado e morto pelo Sinédrio em 62 depois de Cristo. Esse foi o destino de Tiago, irmão de Jesus. O tema central dessa carta é o novo nascimento, o crescimento espiritual e a maturidade do cristão. Tiago escreveu essa carta como orientação para alguns problemas que estavam acontecendo naquela época. Alguns cristãos estavam passando por duras provações, estavam sendo perseguidos, humilhados, estavam sequestrando, tirando dele os bens, o dinheiro que eles tinham, a sua liberdade, estavam sendo presos também. Outros estavam se afastando do Senhor, outros ainda começaram a viver uma vida mundana, se afastando da palavra, daquilo que tinham se aprendido. Outros estavam causando divisões. E Tiago escreveu para eles, para lembrar a transformação que o Evangelho produz na vida do cristão. É considerado também esse livro de Tiago como livro de sabedoria do Novo Testamento. Na exposição de hoje, então, a gente vai ver que Tiago escreve que devemos ter grande alegria ao passarmos por provações. Só essa frase já é o desafio em si, né? Podia parar aqui, mas não. Deus nos adverte inúmeras vezes na palavra que nós devemos esperar por provações. O próprio Jesus nos adverte, dizendo que no mundo teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. Paulo vai dizer que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, em Atos 14, 22. E Jó tem uma história de provação forte, né? Tem um livro só dele falando de provação, do começo ao fim. Jó disse assim, que o homem nasce para a tribulação, assim como as faíscas voam para cima, em Jó 5:7. Os cristãos se deparam com frustrações, com dificuldades, com adversidades. E mesmo sabendo disso, alertados por Deus, alertados por Cristo, mesmo sabendo que certamente nós teremos provações, quando elas chegam, ao invés de nós louvarmos ao Senhor, nos prostrarmos ao Senhor, muitas vezes nós nos abatemos e muitas vezes nos abalamos. Não poucas, muitas vezes. Mas, sobretudo, mesmo passando por provações, nós devemos aprender a viver uma vida de alegria inabalável. Nós precisamos aprender a praticar essas palavras de Tiago, tendo motivo de grande alegria ao passarmos por provações, tribulações, sofrimentos, perseguições e afins. Uma alegria digna do sacrifício de Cristo por nós. Uma alegria fruto da transformação, da operação do Santo Espírito nos nossos corações. A paciência, a alegria são frutos do Espírito. Em Gálatas 22. O meu convite para você, nessa noite, é nós avançarmos juntos e desenvolvermos o hábito da alegria inabalável nos nossos corações. Que nós possamos, a partir dessa palavra, enxergar as provações que ainda virão
pode vir hoje ainda, daqui a pouco talvez, e termos grande alegria. Amém? Então nós vamos nos concentrar em 3 perguntas essenciais sobre alegria nas provações nessa noite. Amém? Primeira pergunta é: de onde vêm as provações? Qual é a origem delas? Né? As provações, ela vem em primeiro lugar da nossa humanidade. Nós somos o povo de Deus disperso pelo mundo, vivendo como peregrinos, vivendo aqui nessa terra temporariamente, até que nós cheguemos aos céus. Mas nós somos também herdeiros da humanidade caída de Adão. E todas as áreas da nossa vida são afetadas pelo pecado. Deus já tinha falado em Gênesis 5 que viu que o coração do homem era sempre ou grandemente inclinado para o mal. E por causa da nossa humanidade caída, nós experimentamos provações que vêm da nossa própria maldade, da maldade do nosso coração, do nosso egoísmo e do nosso hedonismo, que significa fazer as coisas para o meu bel prazer. O segundo motivo, as provações vêm da nossa pecaminosidade. Somos pecadores, todos nós, somos imperfeitos, agimos errado, falamos coisas que não devemos, falamos demais, ouvimos de menos. Muitas vezes fazemos escolhas erradas e depois sofremos por causa disso. Nós plantamos muitas provações na nossa vida. Muitas vezes colhemos somente o fruto da consequência do nosso pecado. Queremos a gratificação imediata que o pecado traz, porque o pecado é gostoso. É errado, mas é bom. Ele traz uma satisfação imediata, mas não lembramos da consequência do pecado. A outra causa das provações é a própria vida cristã. Muitas das tribulações nós enfrentamos só porque somos cristãos. Jesus disse bem assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por amor de Cristo, por amor ao Evangelho, justamente só porque nós andamos na contramão do mundo, o mundo nos põe à prova. Nós enfrentamos todos os dias, todos nós, 3 adversários que não cansam em nos encher o saco. O diabo, o mundo e, pasmem, nós mesmos. O nosso coração maldoso que adora satisfazer os seus desejos. E por isso, muitas vezes pecamos. Por isso, muitas vezes passamos por cima dos outros. Por isso, muitas vezes, deixamos o nosso orgulho conduzir as situações. E aí, não quer passar por provação? E por último, de onde vêm as provações? Do próprio Deus. Deus, em sua soberania e majestade, nos permite passar por provações. Seja colhendo o que nós plantamos de errado, quando pecamos, ou Ele mesmo nos colocando em prova. Deus nos prova para nos fortalecer. Ele nos prova para nos transformar. Deus não nos tenta. Quem tenta é o diabo. Quem lembra quando Jesus foi tentado no monte? Quem tentou foi o diabo. Deus não tenta ninguém, a palavra do Senhor diz. Ele jamais vai te tentar a pecar. Não, o diabo tenta. O mundo tenta. Você tenta. Deus não tenta. Mas Deus testa. Deus prova a sua fé. Deus quer realmente te transformar por meio disso. A grande prova da nossa fé é quando nós passamos por dificuldades. Quando o barco está na água, a vela está em pé e tem vento, está tudo certo. Isso não me transforma, não é difícil, é moleza, faz com o pé nas costas. Mas é a dificuldade que nos traz provações para o dia a dia. O que Deus quer com isso? Que nós aprendamos a confiar nele em toda e qualquer situação. Deus quer que nós aprendamos a depender única e exclusivamente dele em todo momento. Confiar
que Ele está sempre no controle de toda e qualquer situação. Por meio dessas provas, Deus vai esculpindo o caráter de Cristo em nós. É isso que Ele faz. Ele nos dá exatamente o que nós precisamos para isso. Nós temos tristezas e alegrias. Nós temos provações, mas também superações. E tudo isso para que Ele seja glorificado em nós. 1 Pedro 1, de 6 a 7, vai dizer assim: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde ou resulte em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A segunda pergunta é: como são as provações? Leia comigo mais uma vez o versículo 2, Tiago 1, 2. Fala assim, ó: meus irmãos, considerai por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Não é verdade? Então, como são as provações? Em primeiro lugar, elas são variadas, várias provações. Ele fala ali por várias, significa diversas provações, variadas, de todos os tipos. Vem de todos os lados, de todas as cores, de tudo quanto é jeito. Existem provações mais leves e claras, e existem outras bem escuras, bem nebulosas. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por provações. Todos nós passamos por problemas, dores e sofrimentos de vários tipos. Ninguém pode escapar delas, pois o homem não controla as circunstâncias que causam as dificuldades. Nós não conseguimos. Há provações fáceis e há provações bem difíceis. Há provações que são, muitas vezes, ao olharmos, muito maiores que as nossas forças. A gente pensa, essa eu não vou dar conta. Essa eu capoto. E há outras que a gente enfrenta com mais facilidade. Há provações de todos os tipos. Mas, para todas as provas, há a multiforme e multicolorida graça do Senhor sobre as nossas vidas todos os dias. Nada, exatamente nada, foge do controle do Senhor e dos seus domínios eternos. Amém? O segundo é que as provações são passageiras. A palavra diz, ao passardes por provações, não é? Em outras versões vai dizer assim, ao entrardes em provações. Tende por motivo de grande alegria ao passardes ou a entrardes. Passar ou entrar em provações é como entrar numa tempestade repentina. Ela vem e some. Elas não duram para sempre. Elas não duram a vida inteira. Elas são temporárias. Elas vêm e vão e ficam o tempo necessário para que o propósito de Deus seja cumprido. Por que essa provação não passa na minha vida? Porque o propósito de Deus para a tua vida ainda não foi cumprido. Com aquela provação. Sabendo disso, Paulo vai nos dizer lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito que é esse? O propósito que está no versículo 8, 29. Sermos conforme a imagem de Jesus. Ou seja, todas as coisas, inclusive as provações, cooperam para o nosso bem, para que nós sejamos forjados à semelhança de Cristo. Fica mais fácil de entender dessa forma. Então, se há algo que estejamos atravessando agora, saiba que o Senhor está te provando, forjando o teu caráter sobre essa prova. Então, para cada provação que existe, também há a infinita graça do Senhor. A palavra diz que depois do choro vem a alegria, depois da noite vem a manhã, e depois da tempestade vem a bonança.
Elas passam, elas são passageiras, são temporárias. Estamos passando por provações, ou estamos entrando e saindo, como diz a palavra, às vezes correndo, às vezes nos arrastando. Como são as provações? As provações também nos ensinam. Quando nós passamos por provações, a nossa fé é testada. John Piper vai dizer que Deus nos prova, olha só, pela forma como nós lidamos quando fracassamos nas provações. Deus nos prova nisso. Quando há uma dificuldade, um obstáculo, uma adversidade diante de você, como você reage? Você enfrenta com a ajuda do Senhor? Você desiste? Você espera e senta e espera se resolver sozinho? Como você tem lidado com a adversidade? Nas provações nós podemos ver quão grande e genuína é a nossa fé. O quanto realmente nós cremos no Deus que sabe todas as coisas e que sabe principalmente o que é melhor para mim e para você. É nessas horas que a nossa fé é provada. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele o fez passar por várias provações. Por meio dessas provações, o Senhor provou e aumentou a fé de Abraão também. Deus nos prova, meus irmãos, para forjar o nosso caráter, para extrair o melhor de nós, para que nós estejamos cada vez mais preparados, mais maduros para enfrentar as provações que a vida nos trará e que o Senhor permitirá. Enquanto a nossa carne e as tentações desse mundo querem o nosso pior, as provações fazem com que a nossa fé se desenvolva e cresça mais e mais. Então, a cada provação, pare e pense: o que será que Deus quer comigo? Onde eu preciso amadurecer? O que eu preciso crescer? O que eu preciso mudar? O que tem de errado? Onde o Senhor está me forjando? Amém? Além disso, a provação ela produz muitas coisas em nós. Leia comigo 3. Diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Em algumas versões, paciência, né? Para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Amém? Então, em primeiro lugar, o que as provações produzem em nós? Produzem perseverança. As provações trabalham em nós, produzindo em nós perseverança, paciência. Em algumas versões, ela vai usar a palavra constância, firmeza, resiliência, a habilidade de passar por provações. Então veja, quanto mais provações eu passo, mais habilidade eu tenho de passar por provações. Amém? A paciência, ela é produzida, e se você lembrar comigo, ela é também um fruto do Espírito Santo. Tenha paciência. Ter perseverança é ter coragem e ter paciência para enfrentar toda e qualquer adversidade. A nossa natureza, que é caidinha, quer logo resolver tudo rápido. E aí, vou te falar por mim, né? Não sei você. Talvez aqui não, mas lá em Bangladesh, em outro lugar aí. A gente quer resolver tudo rápido, sai se atropelando, bota os pés pelas mãos, depois se arrepende, faz um monte de coisa errada. Essa é a nossa natureza. Vamos sair resolvendo tudo, atropelando. A verdade é que nós perdemos a paciência quando nós nos deparamos com as adversidades. A gente perde, a gente fica agitado, ansioso, querendo resolver tudo rápido. Veja alguns casos aí na Bíblia, né? Nos trazendo à luz essa questão da paciência, perseverança. Abraão recebeu a promessa do Senhor que teria um filho com Sara. Lembram? Ele não esperou, né? Foi lá e fez um filho com Agar. Moisés viu um guarda do Egito batendo num hebreu, foi lá e matou o cara. Não esperou Deus agir, foi lá e fez como ele quis fazer. Sansão, agoniado, contou o seu segredo para Dalila. Se lascou todo. O Pedro velho, esquentado, decepou a orelha do guarda, do Malco, né? Jesus, calma, ele... agoniado, sem paciência. Mas se as provações elas têm o intuito de aumentar a nossa fé, cada vez que nós passamos por elas,
nós precisamos nos agarrar cada vez mais do Senhor. Colocamos cada vez mais tudo nas mãos dEle. Dependemos cada vez mais dEle. O que o Senhor está dizendo aqui? Diante da provação, coloque todas as coisas nas minhas mãos. Faça aquilo que Deus te deu habilidade para fazer, mas confie que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Confie que quando nós estamos verdadeiramente nele, nós entendemos que não há motivos para nos preocupar. Daí vem a paciência, daí vem a alegria, daí vem o que muitos de nós já falamos como jargão, a paz que excede todo entendimento. O quanto você tem experimentado dessa paz? O quanto nós temos experimentado? Nós estamos nas mãos do Criador de todas as coisas e precisamos aprender a descansar nele. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vai falar o apóstolo Paulo em Romanos 5:3. A tribulação produz paciência. A tribulação produz perseverança. Mas ela produz algo muito interessante também. Ela produz aperfeiçoamento. Ela produz maturidade. À medida que nós enfrentamos adversidades, nós vamos aos poucos amadurecendo. Deixando de ser infantis. Deixando de ser mimizentos. Nós vamos amadurecendo. Quanto mais maturidade, mais confiança em Deus, menos desespero. Quanto mais maduros, maior é a completude da obra de Deus na minha e na tua vida. Quanto mais maduros nós estamos, mais o Senhor tem nos forjado para essa vida, com vistas à eternidade. A maturidade, ela é uma certeza que temos de que o Senhor trabalha em nós. Quando nós estamos alicerçados em Deus, nós somos fortalecidos por Ele. Sabemos que Ele nos ajuda a suportar as provações até chegarmos no céu, até o dia em que nos encontraremos com Ele na eternidade. Até lá, seremos forjados dia após dia, de glória em glória, diariamente. Ele também fala maduros, completos e em nada deficientes. Quanto mais maduro, menos deficiente ou menos deficiências eu tenho para enfrentar as provações. Em nada deficientes. Deus nos deu todas as coisas, de modo que nada nos falta. Ele nos capacita para as provações. Nós nos tornamos cada vez mais capazes de suportar as provações. Com a provação, então, Deus nos ensina, nos corrige e nos faz amadurecer. Nos tornarmos cristãos maduros. Se a nossa fé não fosse provada, nunca iríamos crescer. Nós teríamos a nossa fé sempre igual. Mas a fé, a tribulação, a provação produz perseverança, maturidade e aperfeiçoamento. E elas produzem também o título desse sermão. Geralmente, quando a gente escreve o sermão, a gente faz o título por último, né? E às vezes nem fala ele. Mas o título desse aqui é Alegria Inabalável. As provações produzem em nós alegria. Por isso Tiago disse, tende por motivo de grande alegria. Com que atitude nós devemos então enfrentar as provações que nós passamos? Considerai por motivo de grande alegria, ou absoluta alegria, ou alegria inabalável. Em vez de reclamar, de mimizar, de murmurar, de ficar amargo, de se esconder, de se isolar, de fofocar, devemos nos encher de alegria, entendendo que quando passamos por provações, Deus está operando algo em nós. A Bíblia nos diz repetidas vezes para nos regozijarmos em Deus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós que sois retos de coração. Salmo 32:11. Alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas 10:20.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo em Filipenses 4:4. A alegria, ela é fruto da confiança na soberania de Deus. Sabemos que Ele está no controle de todas as coisas e por isso descansamos alegres. Sabemos que vem a prova, mas vem a superação. Sabemos que há dificuldade, há adversidade, mas há bonança, há graça, há ação do Senhor. A alegria da certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele sabe o que faz e Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? A alegria de saber que Deus de infinito amor nos forja nas tribulações. A alegria de saber que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A alegria de saber que a cada provação vencida, seremos mais parecidos com Cristo. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, de 8-9. Por isso, Tiago vai dizer, nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo, no versículo 12, feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Amém? Perguntas para nós. Como você tem reagido às provações da vida? Você tem testemunhado da graça do Senhor na tua vida em meio às provações? As pessoas que te conhecem, que sabem que você é cristão, te veem com alegria constante, inabalável, ou como um coitadinho? Elas olham para você assim, você está tão abatido, onde é que está o teu Deus? Ou ela te pergunta, quem é esse Deus que te fortalece? Por que essa alegria? O que você tem aprendido com as provações que você tem passado? Você tem experimentado contentamento de viver debaixo da graça de Deus, apesar das provações? Apesar das adversidades? Quanto você tem vivido uma alegria inabalável diante do Senhor? São perguntas para a gente meditar nessa noite. Amém? Quais são as aplicações dessa mensagem para nós? O que isso implica? Entendendo dessas coisas. Talvez hoje, alguém que está aqui, alguém que está em casa, esteja desanimado, desiludido, sem perspectiva sobre a vida. Talvez você esteja decepcionado com pessoas, com coisas. Talvez você esteja sem entender o que está acontecendo hoje na sua vida. Saiba que toda aprovação age em nosso favor, mesmo que nós não compreendamos por um momento. Muitas coisas a gente não sabe por que está passando. Não sabe. Mas o Senhor sabe. O controle está e sempre esteve nas mãos do Deus que tudo pode. Você consegue enxergar na sua vida o aperfeiçoamento, o trabalhar do Espírito Santo, o forjar do teu caráter à semelhança de Cristo? Você consegue olhar para trás há um ano ou alguns anos e ver quanto você mudou e está mais maduro e mais parecido com Cristo? Você consegue enxergar crescimento na sua maturidade espiritual diante das circunstâncias? Ou você só tem experimentado se abalar, se isolar, sumir, não resolver? Como tem sido as provações na tua vida? Nós precisamos entender, meus irmãos, e aprender a termos paciência e aguardar as coisas no tempo do Senhor. Nós precisamos fugir do pecado e querer que as coisas aconteçam tudo no nosso tempo, porque a gente se atropela. A gente vai fazer caca. É certo. Nós precisamos aprender a confiar e descansar em Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus o tempo todo, inclusive nas provações. Nós precisamos aprender a viver contentes, com uma alegria
em toda e qualquer situação. Nós precisamos enxergar o mundo com os olhos de Cristo e não com os nossos, porque a gente só vê coisa ruim, só vê maldade, mas esquece de olhar para a graça. A gente esquece que toda manhã a misericórdia do Senhor já se renovou. A gente esquece que toda manhã o Senhor já nos deu fôlego de vida, o ar que respiramos, que nós temos o que comer, onde recostar a nossa cabeça. Isso a gente se esquece fácil. Quanto tempo faz, pergunta para mim e para você, que você não se derrama, não se quebranta em oração diante do Senhor, de joelho, chorando? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não chora pelos seus pecados diante de Deus? Pare de achar que os seus problemas e as suas provações são maiores do que dos outros. Cada um tem seu fardo, meu irmão. Há uma cruz para se carregar. Cada um tem os seus. Pare de comparar as suas provações com as dos outros. Pare de se fazer de coitado, de tadinho. Onde está a misericórdia, a bondade e a graça de Deus na minha e na tua vida? Onde está? Em que bolso você guardou? Porque você não está vivendo ela. Se você hoje tem passado por algo, se você está passando por alguma tribulação, alguma provação, saiba que Deus está tratando algo no seu coração, no seu caráter. Pare de se fazer de vítima. Ó vida, ó céu, só comigo eu sou provado. Todos são provados. Todos. Como vimos, de todos os jeitos, de todos os lados, todos os dias. O meu convite é: derrame as suas angústias e aflições diante da cruz, em oração. Achegue-se a Deus em oração, em súplicas e ações de graça. Se derrame, se entregue ao Senhor. A palavra diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Romanos 12:12. Peça ajuda. Compartilhe a sua dificuldade. Compartilhe a sua adversidade. O fardo fica mais leve com o outro e primeiramente, principalmente com Cristo. Fale da sua dificuldade. Fale das suas angústias. Não pense que o outro não tem. Eu vou estar incomodando alguém. Não, mas eu vou encher o outro com meus problemas. Todos temos. Todos estamos em obras. Todos. Mas o Senhor nos disse para suportar uns aos outros. Edificar uns aos outros. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Caminhar mais uma milha. Saiba que jamais Deus permitirá que nós carreguemos algo maior do que nós possamos suportar. Deus sabe o quanto nós podemos suportar. Nós fomos criados para a glória de Deus. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele, alegres nele, não reclamando, murmurando. A palavra diz em Salmo 16:11 que na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Diariamente, meus irmãos, nós precisamos aprender a entregar, descansar, confiar em Deus, para que apesar das provações, apesar das adversidades, apesar das circunstâncias, nós possamos experimentar o Senhor trabalhando em nós e vivermos uma alegria inabalável diante da presença dEle. Amém? Que nós tenhamos, então, essa verdadeira alegria nas provações, sabendo que Deus está no controle de toda e qualquer situação e que por nos amar, faz com que todas as coisas, inclusive o sofrimento, inclusive as provas, inclusive as adversidades, faz com que todas essas coisas, mesmo em dor,
mesmo com sofrer, cooperem para nos tornar semelhantes a Cristo. Amém? Que Deus nos dê graça para suportarmos as adversidades e as provações com alegria inabalável. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé e que você tirasse um minuto para meditar a respeito dessa palavra, que você ouça a voz do Espírito Santo no seu coração, naquilo que o Senhor tem tratado contigo. Pense nisso. Antes de nós orarmos, eu gostaria que você refletisse sobre o que nós aprendemos hoje, entendemos hoje. Amém? Pense em tudo que você tem passado na sua vida, todas as provas, adversidades que você tem passado, como você tem reagido. Você percebeu que o Senhor provava a sua fé, que o Senhor estava forjando o teu caráter, que o Senhor estava forjando o teu coração, que Ele estava te aperfeiçoando, que Ele estava te fazendo crescer como um cristão maduro, que Ele estava forjando o fruto do Espírito Santo no teu coração, o fruto da alegria, o fruto da paz, da paciência, a alegria em meio à angústia, a alegria em meio às adversidades, a alegria em meio aos problemas, mas a certeza, independente das provações, Ele é Deus, Ele cuida de você e de mim a todo minuto, em todo tempo, da melhor forma possível. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Reflita quantas vezes nós fomos ingratos. Ficamos questionando e murmurando e reclamando, ao invés de entendermos que há um propósito. Entendermos que não passamos por provações gratuitamente, não é de graça. Entendermos que ela aumenta a nossa fé, que ela produz perseverança. E que em nada o Senhor tem nos faltado. Nada. Ele é aquele que dá a prova. É aquele que dá a habilidade, a capacidade para que passamos por ela. Com esse olhar, olhe para trás agora e pense em várias provações que você passou na sua vida, de quanto o Senhor foi misericordioso, de quanto você foi transformado, apesar das circunstâncias, apesar de você achar que era um buraco sem fundo. O Senhor é aquele que nos toma pelas mãos e anda conosco em todo o tempo. Todo o tempo. Ele nos disse que jamais estaríamos sozinhos, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até o dia que Ele voltar, e depois mais ainda, diante da sua presença com corpos novos, glorificados na eternidade. Meus irmãos, nós paramos de olhar para Deus. Muitas vezes nós olhamos só para os nossos problemas, esquecemos de Deus, mas Deus não. Deus não. Ele ouve as orações. Ele sabe o que passa, porque Ele conhece a intenção do coração do homem. Ele é aquele que sonda e é aquele que esquadrinha. Ele conhece. Amém? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, a Ti nós te damos graças, Senhor. Porque muitas vezes nós não compreendemos a ação das tribulações, dos problemas, adversidades e provações nas nossas vidas. Mas a Tua Santa Palavra nos ensina a termos alegria ao passarmos por tribulações. E enquanto passamos, o Senhor produz em nós fé, produz em nós perseverança, o Senhor molda o nosso caráter,
o Senhor nos faz amadurecer. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos ao passarmos as provas que estamos enfrentando agora. Eis-nos aqui, Senhor, os teus filhos pecadores, dependentes totalmente de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, enquanto o caráter de Cristo é forjado nos nossos corações, e à medida que o Senhor trabalha em nós, que venhamos a crescer e a sermos cristãos maduros, passando por toda a provação, com grande alegria, com paz, contentamento e paciência, e suportando uns aos outros em amor, caminhando juntos, porque não há um só que não tenha as suas próprias provações, mas que, ao vermos muros altos, o Senhor possa nos ajudar a escalar, Senhor. Sabemos que em toda aprovação o Senhor é conosco e que, como disse Cristo, que nós passaríamos por tribulações, mas o mundo já foi vencido. Todas as tribulações já foram vencidas. E no céu não haverá tribulação, nem tentação, nem dor, nem sofrimento. Mas desfrutaremos junto contigo, Senhor, do gozo eterno diante da tua presença. E que até lá nos conformemos, Senhor, colocando todas as coisas nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é aquele que nos conhece e sabe o que é melhor para nós em todo momento. E que quando enfrentemos qualquer tipo de tribulação, nos perguntemos, o que o Senhor quer trabalhar comigo? E compreendamos que aquilo é para o nosso próprio bem. Te agradecemos e te louvamos, Pai, pela tua santa palavra, e que teu Santo Espírito venha a produzir em nós o fruto disso tudo que nós entendemos na pregação dessa noite, nessa palavra do Evangelho segundo Tiago, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.